Estamos aqui para receber uma palavra também de Deus. E esse tempo agora, recente, eu fiz no YouTube um curso online sobre fundamentos, fundamentos cristãos, fundamentos doutrinários. E eu peguei um pensamento que ele tinha a respeito de salvação. Nós entendemos já muito sobre salvação. Talvez você vai ouvir hoje algumas coisas que você já tinha ouvido, mas você vai aprender de uma forma diferente nesta noite, amém? Então abra o seu coração para que nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus. Para quem gosta de anotar, o título desta noite é Resgatando o que se havia perdido. Resgatando o que se havia perdido. O texto básico que eu quero colocar nessa noite está em Lucas capítulo 19, versículo 10. Na tradução que eu tenho aqui, ela diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Embora esse texto é muito conhecido, porque fala de Zaqueu, nesta noite eu não quero ministrar a respeito de Zaqueu, mas eu quero ministrar em cima desse texto aquilo que havia se perdido. Certo? Não é uma ministração exclusiva sobre Zaqueu. É claro que o texto base contempla ele, mas nós precisamos entender que algo foi perdido. E você, durante esse tempo que nós estaremos meditando aqui, essa palavra de ensino que eu vou trazer nessa noite, você vai entender que foi perdido algo, e por isso que o título é Resgatando aquilo que se havia perdido. Eu, meus amados, entendo que esse texto ele fala literalmente de salvação. Literalmente salvação. Mas nós podemos e devemos aplicar em outras situações também, não tem problema. Pode, porque se a gente olhar no contexto geral, não é apenas salvação. Literalmente ele é salvação. Mas fala sobre autoridade, fala sobre várias coisas. E eu quero nesta noite então trazer esse pensamento e dizer que aquele que ministra esse texto aqui fora de salvação, não é que ele esteja errado, está certo também. Amém, meus queridos? Então, cada um ministra da forma que o Espírito colocar dentro de você, porque tem validade desde que nós venhamos a ministrar a palavra de Deus. Existiu lá no início da igreja uns irmãos chamados morávios, e quando havia assim alguma doutrina diferente, tinha uma expressão que eles usavam, e Agostinho, se eu não me engano, muitas pessoas atribuíram isso a Agostinho. Ele dizia assim: as coisas essenciais, nas coisas essenciais, preste atenção, isso é muito importante, nas coisas essenciais, unidade. Certo? O que é essencial? A salvação é essencial. Trazendo para o nosso dia a dia, o ar que nós respiramos é essencial. Então eles diziam, nas coisas essenciais, unidade, precisamos ter unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Você sabe que várias doutrinas existem por aí, e nós podemos ter essa liberdade de ouvir essas doutrinas sem ficar brigando, aceitar. Por quê? Porque é algo que não é essencial. Por exemplo, algo que não é essencial, materialmente falando, uma picanha. É gostoso, não é? Uma picanha, mas ela não é essencial para você. O ar que nós respiramos é essencial. Estou falando um pouquinho sobre o doutrina. E eles terminam dizendo, mas em todas as coisas, amor. Então nós não podemos ficar por aí discutindo doutrinas, vãs teologias, como se diz, vãs teologias, desde que não fira o essencial, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é princípio, porque o princípio da palavra de Deus, ele não pode ser quebrado. Então, desde que não fira o essencial nós precisamos ter unidade. Mas, nas outras coisas que não são essenciais, nós precisamos ter liberdade.
e em todas as outras coisas, amor. Não se briga, né, com um irmão que pensa um pouquinho diferente de você, a não ser que ele está pregando alguma heresia. Amém, meus queridos? Então, nessa noite eu quero trazer 2 ensinos rapidamente para você. Vamos ler um pouco. Como eu falei, é um ensino da palavra de Deus, talvez seja um pouco técnico, diferente daquilo que você tem ouvido. Nós temos, a maioria dos pregadores aqui tem falado a respeito do sobrenatural, porque nós vivemos nesse natural, mas nós somos espírito e podemos também transitar no sobrenatural e governar o sobrenatural sobre este mundo terreno que nós estamos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos também entender um pouco dos princípios que regem tudo isso, das coisas principais, das coisas essenciais a respeito disso. E nessa noite eu vou trazer 2 princípios, 2 pontos: criação e queda é um, e depois o novo nascimento. Você já ouviu falar sobre isso, mas presta atenção, tem algo diferente. Deus vai falar ao seu espírito algo diferente. Então o primeiro ponto é criação e queda. Gênesis capítulo 1, versículo 1, na versão NVI, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 26 e 27 diz o seguinte: então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher criou. Aqui nós estamos colocando a criação, amém? Estamos falando da criação. Nós sempre olhamos aqui nesse versículo e nós atentamos muito para a palavra façamos, ou seja, nós entendemos que quando falou façamos, está falando no plural, está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas existe uma palavra aqui que me chamou a atenção, eu grifei ela, que diz assim, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui testifica que nós, filhos de Deus, fomos criados conforme, Deus está falando conforme a nossa semelhança, ou seja, eu e você, nós que já temos Jesus no nosso coração, nós que somos filhos de Deus, nós temos esse nosso, ele significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu e você, não aparentemente, mas internamente, no nosso espírito, nós temos a semelhança de Deus, nós temos a semelhança de Jesus, nós temos a semelhança do Espírito Santo, amém? Estamos entendendo um pouquinho a respeito já da criação, tem algo diferente que a gente pode caminhar, Para isso, meus queridos, é importante a gente entender essa questão da queda do homem também, e da origem do pecado. Não tem como falar de criação sem falar da queda e sem falar do pecado, porque eu estou falando, resgatando aquilo que se havia perdido. Para isso é necessário saber que houve uma criação, quer você queira ou não, houve uma criação, houve uma origem. Se você não é criacionista, se você é evolucionista, se você é, sei lá o que, meus amigos, você não vai entender essa palavra. Eu digo que essa palavra não é para você, infelizmente, porque nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando para aqueles que creem em Deus e que creem na criação, amém? Então essa palavra é para mim e para você que cremos na palavra de Deus, que cremos na criação, que cremos que houve uma criação, que cremos que houve uma queda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e que houve uma restauração em Jesus. Amados, entender a criação e a queda é uma forma progressiva de entender a palavra de Deus. Se você não entender criação e queda, você também vai ter dificuldade para entender a Bíblia, porque
porque criação e queda é algo progressivo, é um ensinamento progressivo da Bíblia, da palavra de Deus. Precisa ter início, meio e fim. Nós vimos que o homem, Adão, foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem, o primeiro homem, Adão, foi criado conforme imagem e semelhança de Deus. Eu vou falar Deus, mas você sabe que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus faz o primeiro homem parecido com ele. Não sei se é em aparência, mas nós sabemos que é em justiça, que é em santidade e que é em retidão. É um dos atributos, de Adão antes da queda, quando Deus fez a criação. Então, um dos propósitos de Deus para o homem é que nós fôssemos também, igual a Adão, santos e irrepreensíveis, que nós fôssemos uma pessoa justa, que houvesse também uma família, também era um dos propósitos de Deus. Por isso o primeiro homem, Adão, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você ler ali a história, da genealogia, você vai vendo João, filho de José, filho de Maria, e vai indo, e em Lucas 3,38 diz assim: estou embasando isso para mostrar que Adão é filho de Deus. Lucas 3,38 na versão NVI diz: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amados, você precisa entender que Adão é filho de Deus. Você talvez vai perguntar por quê? Você vai entender durante o caminhar, Então Deus estabeleceu uma lei, uma ordem para Adão na criação: cada um reproduza conforme a sua espécie. Você já leu isso? Cada um precisa reproduzir conforme a sua espécie. Animais, plantas e o homem também. Adão, ele precisava reproduzir conforme a sua espécie. Adão, meus amados, ele era o modelo. Adão, ele era a matriz. Ele era aquela matriz que reproduzia. Adão era o modelo. Portanto, o homem foi feito conforme a imagem de Deus, sem pecado. O início foi assim. Não havia nenhum pecado. Adão era um ser divino, se a gente fosse olhar. Amém, meus queridos? O Criador queria que nós todos fôssemos parecidos com eles, por isso ele fez Adão. Deus queria que nós fôssemos feitos parecidos com eles, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Essa filiação, amados, de imagem de Deus, porque Adão era filho de Deus, deveria ser reproduzida em nós. A imagem da reprodução. Quando Adão peca, quando Adão cai e peca, o que acontece? O molde é deformado. Você sabe o que é um molde, Eu até queria fazer uma ilustração, acabei esquecendo de contratar alguém que teria talvez alguma coisa para a gente ilustrar isso. Mas quando Adão, ele peca, ele deformou o molde de reprodução que Deus tinha dado para ele. Por quê? Porque a partir daquele momento ele começaria a reproduzir conforme ele era naquele momento depois da queda. E ele era, a partir dali, uma pessoa com pecado, porque ele desobedeceu. Vou dar um exemplo. Por exemplo, alguns aqui conhecem de estamparia. Existe um quadro, certo? Só para ilustrar essa matriz. Existe um quadro. Esse quadro, você passa uma tinta e coloca num tecido, e ele coloca ali o padrão. Este era o padrão que Deus tinha colocado para Adão, antes da queda. E saía aquele padrão. Mas com o tempo, voltando para o quadro da tinturaria, com o tempo aquele quadro ali, de tanto ser usado, ele começa a dar uma deformação, ele se perde alguma letrinha ou algum desenho, e a partir daquele momento, o que ele começa a reproduzir? Algo errado. E foi isso que aconteceu com Adão após a queda. A imagem e semelhança que ele tinha de Deus já não tem mais.
ele perdeu a filiação. Ele já não era mais filho de Deus, porque tinha acontecido o pecado. E a partir daquele momento, nós começamos a receber também esta natureza pecaminosa dentro de nós, de Adão. Você sabe, né? Muitas vezes a gente fica meio triste, meio que não entendendo por que uma criancinha nasce, não tem problema nenhum com ela nem sabe o que é pecado, mas ela tem uma natureza estranha. E por que ela precisa aceitar Jesus? Porque herdou de Adão essa natureza pecaminosa, essa natureza que não deveria ter. Era para ser a imagem de Deus, era para ser uma pessoa reta, em justiça. Amém, meus queridos? Adão foi chamado filho de Deus, nós vimos ali no texto anterior. E o que acontece depois da queda? A filiação foi comprometida. Por isso que existe João 3,16. Deus teve que pensar algo, que já pensou lá em Gênesis, eu não posso entrar muito nos detalhes, mas ele teve que enviar o seu único filho, Jesus, para que viesse a filiação novamente sobre as nossas vidas. Você está entendendo, meus queridos? Está muito enrolado, está muito complicado? Eu estou tentando ser assim bem tranquilo para nós entendermos isso. E a gente muita gente fala de Jesus e não sabe o que se passou tanto para até chegar até Jesus. Aconteceram muitas coisas. Nós falamos da queda, falamos do pecado, mas existem muitas outras coisas antes disso. Então Jesus veio, né? Deus precisou enviar Jesus, seu único filho, que ele não tinha pecado nenhum. Isso você precisa saber. Talvez seja aula de integração, talvez isso aqui seja parecido com quem fez integração, vai se lembrar do panorama, né? Panorama geral. Mas é algo parecido, é assim mesmo. Precisamos entender esta situação. E Jesus, ele veio resgatar aquela filiação, ou seja, nós nos tornamos novamente filho por causa de Jesus. Amém? Precisamos entender isso. Ele veio cumprir um propósito que Adão não conseguiu cumprir. Ele não cumpriu esse propósito. Eu quero ler aqui o texto da queda, que diz em Gênesis 3, capítulo 8 e 9, a versão árabe diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Você sabe, mas não custa nós falarmos novamente, que privilégio que Adão tinha antes da queda. Ele conseguia ter comunhão com Deus. Deus vinha todo final de tarde ali conversar com ele, bater aquele papo gostoso, e esse privilégio era de Adão. Só que após a queda, essa quebra de comunhão aconteceu, né? O homem foi criado também para ter comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus, ela foi quebrada. Tudo por causa da desobediência de um, que nós vamos ler um pouquinho para frente. Ele tinha o livre acesso. Adão tinha o livre acesso não só à presença de Deus, mas também às coisas espirituais e às coisas materiais. Tudo que existia ali, Adão poderia fazer, exceto uma coisa, e isto ele errou. Por que ele errou? Eu digo, mas o livre-arbítrio, eu escrevi aqui, o livre-arbítrio derrubou Adão e veio a desobediência. Ele tinha o poder de escolha, ele podia escolher de não comer aquela única, ou de não errar, que só tinha apenas uma única restrição, e essa única restrição, o livre-arbítrio, fez com que Adão escolhesse realmente desobedecer, e com a desobediência nós sabemos que vem o pecado. Então, na queda, meus amados, se você olhar, se você analisar, eu não vou passar o texto aqui, mas na queda já começaram as acusações. Sabia que as acusações já é do tempo da queda? Né? Acusações e desculpas são consequências de medo. Quando Deus está conversando ali, a Bíblia fala, né, que Adão disse: ó, o que você fez? Onde é que você está? Ele disse: olha,
a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Automaticamente ele está colocando a culpa na mulher e indiretamente ele está colocando a culpa em Deus. E daqui a pouco ele fala com a mulher e a mulher diz: a serpente. Colocou a culpa na serpente e automaticamente estava colocando também a culpa em Deus. Amém, meus queridos? Eu quero falar um pouquinho aqui que a Bíblia faz uma separação, e você precisa também entender isso, né, de pecado no singular e pecados no plural. Singular fala de pecado como natureza, aquilo que Adão cometeu, singular. E pecados, né, plural, fala do pecado como atos pecaminosos, ou seja, pecados individuais nossos. Então o nosso problema, entre aspas, o problema que o homem adquiriu foi o pecado no singular, que foi o pecado de Adão. Nós não teríamos esse pecado por natureza, se Adão não tivesse desobedecido. Agora, esses atos pecaminosos são os pecados que nós cometemos ainda, né? Muitas pessoas não gostam que falam de pecado, mas nós cometemos ainda pecados. Por quê? Porque dentro de nós há um processo de santificação e por isso que de vez em quando a gente dá uma escorregadinha. Mas é importante nós entendermos que singular fala do pecado como natureza, aquilo que Adão cometeu. E plural, quando fala de pecados, fala dos atos pecaminosos, pecados individuais nossos, que não deixa de ser consequência do primeiro. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até agora eu falei e já expliquei esse texto. Ele diz que todos pecaram. Por que todos pecaram? Romanos 12 fala que por causa de um só homem. O texto diz que por meio de um homem entrou o pecado, e o pecado entrou para todos, como morte também em nossas vidas. É muito interessante isso. Como que o pecado de um só pode entrar sobre todos? Porque Deus fez o primeiro homem para ser um molde, uma matriz reprodutora da imagem e da semelhança de Deus. Interessante, né, meus queridos? Por causa desse modelo, por causa dessa matriz, por causa desse molde que não cumpriu, que se deformou, nós pagamos por isso, infelizmente. Na queda, meus queridos, a matriz ficou deformada e começa a reproduzir aquilo que Adão se tornou. Você já pensou nisso? Na queda, a matriz foi deformada. Já não era mais aquilo que Deus tinha colocado como propósito na vida de Adão, e a partir dali em diante ele começou a produzir aquilo que Adão, se tornou. E ele reproduziu o quê? Natureza pecaminosa em nossas vidas. Muito triste isso, amados. Começa a reproduzir isso. O problema do homem, como eu falei, é um pecado singular, aquilo que está lá em Adão. Esse era o problema do homem. Esse é o problema, se tiver algum homem, quando eu falo homem, é ser humano, esse é o problema daqueles que ainda não aceitaram Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, você está enquadrado nesta questão do pecado singular. Você é um pecador por causa de Adão e você tem a natureza pecaminosa dentro de nós. Amém, meus queridos? A diferença é que ele tinha carne pecaminosa, Adão tinha carne pecaminosa, e Jesus ele veio para nos resgatar, e ele não teve nada de carne pecaminosa. Ele veio, nasceu através do Espírito Santo, você sabe disso. Ele foi encarnado, ele não foi criado, não houve uma reprodução de pessoas naturais, ele foi encarnado dentro de Maria. Por isso, ele era o único que poderia resgatar aquilo que havia se perdido: a filiação, a salvação,
Tudo que foi perdido lá por Adão, Jesus, ele pôde fazer, porque ele não tinha pecado nenhum. Talvez você conheça já algumas pessoas, eu conheço também, né? Talvez você um dia já foi assim, e nós vemos, eu entendo assim, às vezes até falo, agora já não falo mais, que existem algumas pessoas que não conhecem Jesus, que elas são muito boas de caráter, elas são às vezes até melhor do que alguns aparentes crentes. Você não conhece pessoas assim? Uma pessoa aqui pelo menos disse que sim. E daí o que essa pessoa que não conhece isso que eu estou falando aqui, a pessoa ímpia, né? A pessoa que não conhece Jesus, ou ela pode dizer, eu sou uma pessoa muito boa. Você vai falar de Jesus para ela, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Você já não viu isso? Você conhece alguém assim, não conhece? Não conhece? Então, eu não estou falando besteira. E quando essas pessoas vêm dizer, eu sou uma pessoa boa, isso, aquilo, outro, e a gente até consente, realmente, ela é uma pessoa boa. Vou olhar para o meu tio lá que não aceitou Jesus, e ele muitas vezes ele é melhor do que eu, e nós consentimos, ele é uma pessoa boa. Mas quando ele diz isso, nós podemos dizer para ele ou para ela, nós podemos ensinar. O problema não é o que você faz. Aquela pessoa diz, eu sou boa, eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu dou esmola, eu entrego lá o meu dízimo para o padre, eu faço tudo. O problema não é o que você faz, o problema está naquilo que você é. E o que essa pessoa é? Natureza pecaminosa. Não é porque ela é boa, o problema não está nisso. Ela está naquilo que ela é, não é naquilo que ela faz. Como eu falei, tem pessoas que elas são melhores até do que nós, mas o problema não está, né? O problema não é o que você faz, o problema está no que você é, natureza pecaminosa. Indo para frente, Romanos 5,19 diz que, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amados, olha o que eu anotei aqui, se você quiser anotar, é algo que me chamou muita atenção, dentro desse texto, né, de Romanos 5,19. Nós somos pecadores pelo ato de Adão, não por nossos pecados individuais, certo? É um resumo daquilo que eu falei. E nós somos justos pelo ato de Jesus, não pelo nosso esforço, não por aquilo que nós fazemos. Nós somos justos pelo ato de Jesus. E o texto mostra aqui a distinção, né, entre a obra de Adão e entre a obra de Cristo. A obra de Cristo é a única obra que pôde nos tirar daquele lamaçal que nós estávamos, daquela rede que nós estávamos em Adão. Uma das consequências da queda foi, eu já falei, a comunhão quebrada, a separação é uma das, né? Comunhão quebrada, separação de Deus, morte espiritual. Isso eu sei que você já sabe, mas eu quero lembrar, né? Uma das consequências da queda, separação de Deus, morte espiritual, separação de Deus, comunhão quebrada. Por isso nós precisamos de Jesus. Toda pessoa precisa de Jesus. Não tem quem não precise de Jesus. Até você pode dizer, eu não preciso de Jesus, mas aí você vai continuar com a natureza pecaminosa, e quando chegar um dia que vai haver um juízo, o seu lugar é outro, não é o lugar daqueles que reconhecem o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Ponto 2, vocês estão pegando o porquê que nós precisamos entender a salvação de Jesus, quando nós olhamos para a cruz, né? Olhamos para a crucificação, não é só aquilo, tem muitas outras coisas antes daquilo ali. O segundo pensamento, o ponto 2 é: por que nascer de novo? Por que nascer de novo? Eu preciso tentar achar aqui o texto de João 3.
Tem como colocar João 3, do 1 ao 7. Esse eu não coloquei aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que faz, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amados, tem que nascer de novo. Não tem como. Precisamos nascer de novo. Por que nós precisamos nascer de novo? Até agora foi ministrado porque existia uma natureza pecaminosa. E somente Jesus pode resgatar aquilo que Deus queria que Adão fizesse. Por isso é necessário nascer de novo. Jesus está dizendo que é necessário nascer de novo e que sem o novo nascimento não se entra no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Precisa nascer de novo. Não é como Nicodemos estava pensando que ela vai entrar novamente no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe. Não é isso. Você conhece essa questão do novo nascimento, mas existe a necessidade. Por que existe a necessidade de nascer de novo? Porque deu problema no primeiro nascimento. O nosso primeiro nascimento está comprometido. Você está entendendo? O primeiro nascimento nosso, ele está comprometido. Qualquer pessoa que não aceitou o Senhor Jesus, ele precisa aceitar Jesus, porque ele continua no primeiro nascimento. E o que o texto diz é que para entrar no reino de Deus, precisa nascer novamente, porque deu problema no primeiro. Precisa corrigir o que deu errado. Precisa corrigir essa natureza pecaminosa que nós aprendemos nesse tópico anterior. Amém, meus queridos? Quando Jesus diz que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, significa que um tem a ver com o natural. Um tem a ver com o natural, com Adão, né, com a natureza pecaminosa, com o carnal. E o outro tem a ver com o sobrenatural, que é o Espírito, que é o nascimento de Jesus. Então nós nascemos também de Jesus. Eu e você, que estamos aqui nessa noite, se já aceitamos o Senhor Jesus, nós nascemos de novo. Nós temos esse novo nascimento no Senhor Jesus. Amém, meus queridos? É isso, é assim. Jesus vem fazer algo específico, amados, como eu falei até agora, que não é somente perdoar pecados, mas é resolver o problema de Adão. Nós, quando olhamos para a cruz, nós sempre falamos do pecado. Jesus resolveu a minha situação? Claro que sim, mas ele resolveu por causa do problema que tinha lá em Adão. Não é só resolver o problema do pecado, né? Resolveu o problema de Adão, que o primeiro homem Adão havia causado. Hebreus 4,15 diz: nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas. Sumo sacerdote é Jesus. Ele entende a minha fraqueza, ele entende a sua fraqueza, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Precisamos entender isso. Jesus passou por tudo que nós passamos, ele se esvaziou dos atributos de Deus. Eu creio que ele não deixou de ser Deus, ele só foi esvaziado dos atributos que ele tinha de Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, como diz, e ele veio para nos salvar, para nos redimir, para trazer este novo nascimento sobre as nossas vidas.
O texto diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Nós somos tentados. Jesus foi tentado, mas Jesus nunca cedeu à tentação. Ele nunca deixou-se levar. Ele não tinha pecado. Por isso, ele era o único que poderia resgatar aquilo que se havia perdido lá na criação. Amém, meus queridos? Entender o novo nascimento, entender a obra salvadora de Jesus também desta forma. Precisamos entender isso. Quero ler mais um texto para embasar bastante aqui a questão do Adão, carnal, natural, e Jesus espiritual. 1 Coríntios 15, 44 a 47. 1 Coríntios 15, do 44 ao 47 diz: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Nós lemos antes, o último Adão é Jesus. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele veio o espiritual, ou seja, Jesus. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Por isso nós precisamos nascer de novo, porque nós somos da terra, ou éramos da terra, por causa de Adão. Mas em Jesus, se nós nascermos de novo em Jesus, nós somos do céu, aquilo que está sendo ministrado. Nós somos espírito que podemos transitar na quarta dimensão e governar sobre a terra, a terceira dimensão. É assim. Esse texto ele confirma isso. Então o novo nascimento não é somente dizer: você precisa nascer de novo, agora eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Amém? Texto lindo, tudo se fez novo. Mas realmente fez na sua vida? Você realmente nasceu de novo? Nós temos que pensar que a salvação é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Tem um caminho, como digo, é a Bíblia progressiva. Nós precisamos entender isso. Cristo veio cumprir o propósito que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Jesus entra nesse mundo exatamente como o primeiro Adão, santo e sem pecado. Amém, meus irmãos? Ele entrou aqui santo, ele veio de Deus, ele se esvaziou, viveu aqui, passou por todas as coisas que nós passamos, mas não teve pecado, não teve nenhum pecado. Jesus veio para fazer algo maior do que apenas perdoar pecados, já comentei a respeito disso. Jesus veio para gerar seres semelhantes a si mesmo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos seres semelhantes a Jesus, e nós precisamos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que eu tenho aqui, e aligerar um pouquinho. Romanos 8, 29. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deus nos escolheu para sermos conforme à imagem de seu Filho Jesus. Amém, meus queridos? A essência do Evangelho de Cristo é a reprodução da imagem de Jesus em nós. Por isso que nós somos imagem e semelhança. Qual é a sua imagem e semelhança? É a de Jesus ou é a de Adão? Precisamos ter a imagem e semelhança de Jesus. Em termos práticos, a gente está encerrando. O que é o novo nascimento? É o recebimento de uma nova natureza, e é comparado como adoção. Por quê? Porque agora nós nos tornamos irmãos de Jesus. Jesus é o irmão mais velho. Nós nos tornamos irmãos de Jesus, como imagem e semelhança dele, e temos direito a toda a herança que Jesus tem. Amém, meus queridos?
1 Pedro 1,23 diz que vocês foram regenerados, não somente de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. O que Pedro está dizendo, para resumir essa questão do novo nascimento? Pedro está dizendo que Deus nos regenerou, significa gerar de novo um novo nascimento, uma nova natureza, a natureza de Jesus em nós, a natureza de Adão antes da queda. Em outras palavras, o novo nascimento traz uma nova natureza no nosso espírito. Não é na carne, é no nosso espírito. Por isso que nós vivemos um processo de santificação enquanto nós caminhamos nessa terra como cristãos. Amém? Através do que nós aprendemos hoje, nós podemos entender melhor o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus na cruz não foi apenas para que nós fôssemos salvos, como se diz, do pecado. Não foi apenas um ato de crucificação. Tem um significado maior, como nós lemos aqui no contexto nesta noite. E esse significado, um desses significados, é resgatar o que se havia perdido. Amém, meus queridos? Você pode aplaudir a palavra de Deus.